Quando eu tive o meu primeiro filho, tenho 4. Quando eu tive o meu primeiro filho, eu mandei uma carta pro meu pai. Então faz 21 anos, meu pai não tinha celular, nada. Mandei uma carta falando assim, eu nunca te entendi. Agora eu quero te agradecer por ter me feito ser homem. E agora que eu sou pai, eu entendi. Porque o que força o caráter de uma pessoa é o não. Tem uma história bíblica também, mas eu gosto muito dessas histórias porque elas me inspiram e me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Uhum. De um cara chamado José, que foi... A partir do momento que esse cara teve um sonho e contou o sonho dele para a família, ele foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo. Só se ferrou, cara. Tipo assim, teve um monte de não. Só que você não vê o cara desistindo. Lá na frente, ele era tão bom naquilo que ele fazia que ele foi promovido a cuidar da casa de um cara grandão lá no Egito. E a mulher do cara deu em cima dele. E o cara não ficou com ela. Só que ela inventou uma mentira pro marido e o marido ficou bravo e pôs ele pra cadeia. Chegou na cadeia, ele era tão bom, ele era excelente no que fazia, que ele foi promovido a chefe da cadeia. E um dia normal, ele acordou como um bom presidiário e ele recebe uma notícia, né? De que ele havia sido promovido, que o faraó queria falar com ele. Tem toda uma história bíblica, vale a pena ver. Muito legal essa história de superação. E esse cara, o faraó olha pra ele e fala assim, pô, cara, você é muito sábio, eu preciso de um cara como você. E promove ele como governador. Então, abaixo do faraó só tinha ele. Mas por que conta essa história? Você vê o lance da superação. Quando José ele assume o Egito, ele não sai de lá, ele não tem impeachment, ele não é deposto, ele sai morto de lá. Então, qual foi a história que me fez escrever esse livro do Quando os Nãos? Que quando você suporta os nãos na sua vida, você sustenta os sims. Quando você não suporta o não, o sim é passageiro. Você até tem, mas você não sustém. Então, por exemplo, você acha que casamento é fácil? Não. Claro que é. Casar. Aliás, desculpa, a pergunta foi errada. Ah, tá. Se casar é fácil? Ah, casar sim. Vai no cartório e eu quero casar. Agora, se manter casado, já não é. Então. É porque você pega o casal lá que tem 40 anos de casado. Nossa, tem 40 anos de casado. Parece que é uma coisa absurda, né? Mas você vai ver a história dos caras. Então, assim, eu tenho uma história muito legal de casamento, porque os nãos, as brigas que eu tive com a minha esposa, as discussões fortaleceram a nossa vida. E hoje eu tenho 23 anos de casamento. E, cara, a gente não só marido e mulher e apaixonado um por outro, mas a gente é amigo. A gente conseguiu sustentar, aliás, resgatar, que a gente tinha perdido um pouquinho, a amizade lá atrás. Mas foi quando esse entendimento de aguentar os nãos. Aí você começa a ir pra história, cara. Você começa a ver uns caras que ouviram o não de todo mundo. Já assistiu o filme lá do Jobs? O filme que conta a história dele? Sim. Pô, cara. O último, né? O da Netflix. Pô, eu fiquei apaixonado, cara. Eu já uso o Apple, mas assim, meu filho falou, eu fui pro iPhone por causa do filme. Pô, o cara foi mandado embora da própria empresa, cara. E o cara persevera e ele vira o que vira. Então eu gosto desse tipo de história. De sustentar diante de um não. Porque você vai aprimorando, né? Só que aí muita gente desiste. E a gente tá vendo uma geração o quê? Que quando você ouve o primeiro não, você já, não quero mais, desiste. Eu tenho uma filha de 15 anos. Aí ela estava sofrendo um bullying de um professor. Nossa, do professor? Uma perseguiçãozinha assim. Eu falei, filha, você tem 2 saídas. Isso faz tempo já. Ela não tinha 15 ainda. Então, mais ainda nos hormônios, ela meio assim, chorando. Eu falei, você tem 2 opções. Ou eu te trocar de escola, e na próxima vez se trocar de novo, e vira uma série de trocas de escola, ou você pegar um livro meu, dar de presente para ele. Ia falar para você dar uma maçã, mas hoje em dia, dar um livro e passar por cima, porque igual a ele vão ter outros na vida. E Deus tem feito a minha filha ser forte, porque ela está aprendendo a superar nãos com as dificuldades da idade dela. Mas isso vai fortalecer lá na frente, né? Pô, cara, um dia ela vai ouvir um não de um menino, um dia é uma porta de emprego, ou como um empreendedor, ou se ela tomar conta das coisas que a gente tem, ela vai ouvir nãos. E como é que eu preparei a minha filha? Só dando sim? Então, às vezes é difícil falar um não, mas é o não que foge as pessoas, cara. Ainda mais quando você... Eu não sou pai, mas isso muita gente fala. Quando você é criança e você não tem as coisas, talvez você ouviu alguns nãos. Quando você tem teu filho, você quer dizer sim para as coisas que você ouviu não. Não quer que ele passe por aquilo que você passou, você né? quer que ele... quero sair, me divertir. Não, beleza, vai lá.
Tipo, eu vou estudar depois, mas eu vou sair. Não, beleza, vai, faça isso. Não, beleza, pode fazer, tranquilo. Você tenta fazer tudo que você não teve, né? Achando que você tá sendo uma pessoa boa, tá formando... Não sei se é formando uma pessoa... Não que esteja formando uma pessoa forte, mas você acha que você tá fazendo o melhor pro teu filho, né? Tipo, dando tudo. Sim, e às vezes é o contrário, né? Sim, você às vezes tá... Tem uma frase boa, diz que o sim é bênção, mas que o não liberta. Bom, e é real, porque se você pensar na perspectiva que quando é um não, e se você pensar, nossa, me esforcei tanto e por que dá errado comigo, por que não sei o que. Mas se você pensar que essa porta realmente não era para você entrar e esse não vai te abrir outras portas, você começa a pensar diferente. Fala assim, se é não, mas eu fiz tudo certo e deu errado aqui, porque não é para mim ir. Depois que você começa a pensar dessa forma, e não é positivismo, é uma forma de você ser inteligente de pensar. Porque se você fez tudo certo e não deu certo, é porque tem algo maior que não quer que aquilo ali seja daquela maneira. Se aquela porta... Eu gosto de pensar assim, que as portas abertas que Deus abre é muito bênção, mas as portas que Deus fecha é mais bênção ainda. Sim. Entende? E a pessoa precisa de controle emocional, né? Tem um versículo que fala assim, como cidade derribada que não tem muros, assim é um homem sem domínio próprio. Então, vamos entender esse versículo. O que ele está querendo dizer? Lá, antigamente, as cidades eram protegidas por muros. Então, uma cidade que não tinha muros, os ladrões entravam e eles não levavam o lixo da cidade. Eles não faziam um favor, eles faziam um desfavor, eles levavam as riquezas. Então, uma pessoa hoje sem domínio próprio perde as suas riquezas. Família. Primeira briga, vamos separar. Briga com o filho, perde dinheiro porque me deu briga com o sócio. Cara, deu briga ali, mas a grande diferença entre você saber a função, até eu quero entrar nesse assunto, sobre o eu funcional e o eu pessoal. Já ouviu falar disso? Não, você pode explicar um pouco mais. Mas então, o cara perde trabalho, o cara perde um monte de coisas que são preciosas porque ele não tem domínio próprio. Então, por exemplo, a diferença do brasileiro para o americano, tá? Nós trabalhamos juntos e o brasileiro discute. A gente discutiu sobre um assunto. Aliás, um americano discutiu sobre o assunto. A tendência deles é discutir sobre o assunto daqui a pouco. Então, vamos comer uma pizza? Porque a discussão ficou sobre o assunto em cima da mesa. O brasileiro é emocional, né? Discutiu sobre o assunto, tipo assim, vai cada um pra sua casa, tô bravo com você. Mais na cara. E reclama do outro pra mulher. Porra! Você acabou de assistir mais um corte do Pode Dizer Podcast. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim você vai ser uma das primeiras pessoas a receber o nosso conteúdo. Deixei mais 2 vídeos aqui. Um é nosso episódio completo e outro é mais um corte desse convidado. Então aproveita e clica para assistir agora, beleza? Um abraço!